Imagine a escuridão caindo sobre uma montanha gelada, onde o vento uiva como um lamento eterno, e 9 almas jovens, cheias de vida e aventura, desaparecem na noite sem deixar rastro, exceto por corpos mutilados e um mistério que ecoa até hoje. Ou uma jovem sozinha em um hotel decadente, capturada em um vídeo que parece saído de um pesadelo, pressionando botões de elevador como se fugisse de algo invisível. Essas não são invenções de Hollywood, não são contos para assustar crianças ao redor da fogueira. São reais, aconteceram com pessoas como você e eu, e vão te fazer questionar o que realmente espreita nas sombras da realidade. Se você tem coragem, fique até o fim, porque essas 5 histórias macabras vão te arrastar para o abismo do desconhecido, e talvez você nunca mais olhe para o mundo da mesma forma. Vamos começar com a primeira, lá nos confins gelados dos Montes Urais, na União Soviética de 1959. Imagine um grupo de 9 esquiadores experientes, liderados por Igor Dyatlov, partindo para uma expedição que prometia ser apenas mais uma conquista na neve eterna. O ar cortante como lâminas, o branco infinito que engole tudo, e o silêncio quebrado apenas pelo crepitar de suas botas na crosta congelada. Eles montam um acampamento na encosta de uma montanha chamada Kolatsiahl, que na língua local significa Montanha da Morte. Um nome que ninguém levou a sério até ser tarde demais. Naquela noite, algo os desperta no escuro absoluto. Pânico puro, irracional, os faz cortar a barraca de dentro para fora, fugindo descalços para o abismo nevado, deixando para trás roupas, comida, tudo o que poderia salvá-los. Horas depois, resgatadores encontram a cena. A barraca rasgada como por garras invisíveis, pegadas que levam a um bosque próximo, e então os corpos. Alguns congelados até a morte, outros com crânios fraturados, costelas esmagadas como se atingidos por uma força sobre-humana, e uma mulher sem língua, os olhos vazios fitando o nada. Nenhum sinal de luta com intrusos, nenhuma arma, só o terror estampado em seus rostos rígidos. Teorias sussurram sobre avalanches que não deixam marcas, testes militares secretos com radiação que envenenou suas mentes, ou até criaturas do folclore russo, como o Yeti, que os caçou na escuridão. Um investigador da época escreveu em seu relatório: "A causa da morte foi uma força irresistível desconhecida." Uma frase que ainda ecoa como um aviso proibido. Você sente o frio subindo pela espinha? Porque esses jovens não voltaram, e o Passo Dyatlov, renomeado em sua honra, permanece um túmulo aberto, convidando os corajosos ou tolos a desvendar o que realmente os matou. Agora desça comigo para os corredores sombrios do Hotel Cecil, em Los Angeles, no ano de 2013, onde uma jovem canadense chamada Elisa Lam procurava a aventura em uma viagem solitária, mas encontrou algo muito mais sombrio. Imagine os elevadores velhos rangendo como ossos velhos, as luzes piscando em quartos vazios, cheios de ecos de hóspedes passados. Assassinos em série como Richard Ramirez já haviam dormido ali, deixando um rastro de sangue nas paredes da memória coletiva. Elisa, com seus 21 anos, bipolar, mas cheia de sonhos, check-in no hotel decadente, postando fotos inocentes nas redes. Então, o vídeo de vigilância surge, aquele que viralizou como um vírus maligno. Ela entra no elevador, aperta botões freneticamente, esconde-se nos cantos como se algo a perseguisse, gesticula para o vazio, sai e volta. O elevador se recusando a fechar as portas como se conspirasse contra ela. Dias se passam. Hóspedes reclamam de água com gosto estranho nas torneiras, um cheiro podre invadindo os banheiros, até que a manutenção sobe ao telhado e encontra o corpo nu de Elisa boiando no tanque de água do hotel, inchado, decomposto, a tampa pesada do tanque fechada por dentro. Como ela chegou lá? Suicídio? Acidente durante um episódio maníaco? Ou algo mais? Como as teorias de assassinato ou forças sobrenaturais que o hotel, apelidado de Hotel da Morte, parece atrair.
Em seu diário online, Elisa escreveu sobre solidão e medos profundos. Frases como: "Eu me sinto como se estivesse sendo observada o tempo todo", que agora soam como premonições sussurradas. O corpo foi descoberto após 19 dias, e os hóspedes bebiam daquela água contaminada sem saber. Imagine o horror ao engolir pedaços de um segredo mortal. Essa história não termina com respostas, só com o eco de suas últimas imagens, nos fazendo perguntar: o que ela via no elevador que nós não vemos? Mude o cenário para um apartamento simples nos Estados Unidos dos anos 1970, onde uma boneca inocente chamada Annabelle se torna o centro de um pesadelo que desafia a sanidade. Donna, uma enfermeira jovem, recebe a boneca Raggedy Ann de sua mãe como presente de aniversário. Fofa, com cabelos vermelhos e um sorriso costurado, perfeita para enfeitar a cama. Mas logo, coisas estranhas começam. A boneca se move sozinha, aparecendo na sala quando foi deixada no quarto, pernas cruzadas como se observasse. Notas aparecem rabiscadas em pergaminho antigo. "Me ajude. Ajude Lou." O namorado de Donna, que uma noite acorda com marcas de garras no peito, sangue escorrendo como se atacado por uma fera invisível. O ar no apartamento fica pesado, cheirando a mofo e algo podre. Sussurros ecoam nos cantos escuros. Um médium é chamado, revelando que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, morta tragicamente no local anos antes, possui a boneca. Mas os demonologistas Ed e Lorraine Warren intervêm, declarando ser um demônio mentiroso, usando a inocência para se infiltrar. Eles a levam para seu museu oculto, trancada em uma caixa de vidro abençoada, com um aviso: "Não toque." Lorraine Warren, em uma entrevista, disse: "Essa boneca não é possuída por uma criança. É um portal para o inferno, e ela ainda tenta escapar." Até hoje, visitantes relatam acidentes após zombar dela. E a boneca, agora em um museu, continua a mover os olhos como se esperasse o momento certo para voltar. Você deixaria algo assim em sua casa? Ou sente o arrepio de saber que objetos comuns podem abrigar o mal? Desça ainda mais fundo no abismo da mente humana, para a Alemanha de 1976, onde Anneliese Michel, uma garota devota de 23 anos, luta contra forças que a devoram por dentro. Imagine uma família católica fervorosa, o cheiro de incenso misturado ao suor do medo, enquanto Anneliese começa a ouvir vozes demoníacas, ver faces horrendas nas paredes, comer aranhas e beber sua própria urina em acessos de loucura. Aos 16, diagnosticada com epilepsia, mas remédios não ajudam. Ela grita que 6 demônios a possuem, incluindo Lúcifer e Hitler, forçando-a a rejeitar crucifixos que queimam sua pele. A igreja autoriza exorcismos, 67 sessões ao todo, com padres lutando contra sua voz gutural, corpo contorcido em posições impossíveis, uivos que ecoam pela casa como um coro infernal. Gravações capturam sua voz rouca dizendo: "Eu sou o demônio e ela é minha", enquanto ela se recusa a comer, emagrecendo até os ossos saltarem. Seus pais, acreditando na possessão, param os tratamentos médicos e Anneliese morre de desnutrição, pesando apenas 30 quilos, com joelhos quebrados de tanto genuflexão forçada. No julgamento, os padres foram condenados por negligência, mas Anneliese, em uma carta, escreveu: "Eu sofro por todos vocês, para que saibam que o mal existe." Teorias dividem: possessão real ou esquizofrenia não tratada? Seu túmulo ainda atrai peregrinos, e os áudios dos exorcismos, liberados anos depois, congelam o sangue de quem ouve. Será que o demônio venceu? Ou foi a fé cega que a matou? Por fim, volte ao Brasil para o Morro do Vintém, em Niterói, 1966, onde 2 homens são encontrados mortos sob o sol escaldante.
vestidos com ternos formais e máscaras de chumbo cobrindo os olhos. Imagine o zumbido de moscas no ar quente, o cheiro de decomposição misturado ao metal, enquanto corpos de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana jazem lado a lado, sem sinais de violência, apenas uma nota enigmática. 16:30, estar no local determinado. 18:30, ingerir cápsulas, após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Eles eram técnicos em eletrônicos, fascinados por OVNIs. E rumores falam de um encontro marcado com extraterrestres, ou um experimento radioativo que deu errado. O chumbo nas máscaras, para bloquear radiação? Seus órgãos internos derretidos, como se cozidos de dentro para fora, mas sem causa aparente. Um amigo deles relatou visões de discos voadores e uma testemunha viu uma luz oval no céu naquela noite. A polícia arquivou como suicídio, mas o bilhete, escrito à mão, sussurra segredos não revelados. Proteger metais. O que eles aguardavam? Até hoje, o caso das máscaras de chumbo permanece insolúvel. Um eco de mistério tropical onde o sobrenatural se funde ao real, deixando-nos perguntar se eles viram algo além deste mundo ou se o perigo veio de suas próprias mentes. E agora, enquanto o eco dessas histórias se dissipa como fumaça no vento, reflita. O mundo que você conhece é frágil, cheio de sombras que podem engolir qualquer um a qualquer momento. Essas não são lendas. Aconteceram, deixaram viúvas, órfãos, túmulos frios. Se isso te fez sentir o coração acelerado, o suor frio na nuca, é porque o macabro vive ao nosso lado, esperando sua vez. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu algo invisível te observando na escuridão? Se isso te tocou, é porque precisava ouvir. Compartilhe com alguém que precise de um arrepio real. Comente abaixo sua própria história sombria e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem para mais. Até a próxima sombra.